Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Abrantes e nesse vídeo de hoje a gente vai abordar o assunto planta baixa. Então, gente, como a gente tinha discutido na semana passada, a gente deu uma introdução geral sobre o assunto de desenho arquitetônico. A partir dessa aula, a gente vai começar a direcionar um pouco mais as nossas atividades. Então a gente vai tentar seguir a sequência plantas, cortes e fachadas, que é geralmente a sequência entregue no material do projeto arquitetônico, certo? Projeto arquitetônico bem básico aí, ele é composto por esses três elementos e complementarmente a gente vai passando por outros assuntos, como escalas, pranchas, tipos de fontes, caligrafias de desenhos técnicos, entre outros, né, que a gente vai abordando aí como temas paralelos. Mas o foco da aula de hoje será o assunto planta baixa. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, né, numa planta baixa, pelo interesse de fazerem arquitetura, né? Então, uma das coisas que a gente também comentava semana passada era o gosto que o arquiteto, o estudante de arquitetura, ele deve ter pelo desenho. Comentava também que uma das coisas que me fez cursar arquitetura foi o fato de eu achar uma planta baixa uma coisa muito bonita. E ainda continuo achando. Então, uma planta baixa bem tratada, bem representada, eu acho que é uma representação bem bacana, né? E o desenho técnico aí, que ele é a linguagem do arquiteto. Então, a partir dessa aula de hoje, a gente já vai ter uma breve introdução sobre planta baixa. E no final, vocês vão ver que eu vou estar deixando um exercício para que vocês pratiquem, certo? E a gente confira e tirem as dúvidas na próxima aula, tá bom? Então é importante a gente praticar, é importante que vocês tentem fazer sozinhos, certo? Porque desenho é prática. Então, por mais que a gente tenha dom, que a gente tenha talento para isso, tratando-se de desenho técnico, desenho arquitetônico técnico, a prática é muito importante. Então, desde já, eu preciso que vocês comecem a praticar esses desenhos que eu vou ensinar a fazer, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, eu começo a aula de hoje perguntando o que de fato é uma planta baixa. Todo mundo já ouviu falar sobre planta baixa em projeto de arquitetura, de engenharia, mas de fato, o que é que seria isso? Então, nesse momento do vídeo, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, antes da gente passar um pouco mais adiante. Eu queria que de repente você desse pause e pensasse consigo mesmo como é que você definiria planta baixa. Às vezes a gente sabe o que é, já viu uma, até mesmo já teve até contato, mas às vezes não sabe definir. Essa imagem de fundo que vocês estão vendo nesse slide, ela representa uma planta baixa, né? Tá com as legendas até em inglês, foi uma figura que eu peguei aleatoriamente, interpretativa ali na internet, né? Que na verdade ela está compondo aí somente o plano de fundo. A gente não vai tratar especificamente desse projeto, certo? Então, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e reflita um pouco o que é que seria planta baixa, como é que você definiria isso, tá bom? E agora em seguida eu queria dar de fato uma definição técnica, né? Uma definição oficial de como é que a gente poderia definir de uma forma oficial, digamos assim, certo? Então vamos lá. Pela introdução aqui, a gente pode definir planta baixa da seguinte maneira, pessoal. Ele vai dizer que planta baixa é a representação gráfica de uma vista ortográfica seccional do tipo corte, obtida quando imaginamos passar por uma construção, um plano projetante secante horizontal de altura a seccional máximo possível de aberturas na média de entre 1,20 m e 1,50 m em relação ao piso do pavimento em questão e considerando o sentido de visualização do observador de cima para baixo, acrescido de informações
técnicas, certo? Confesso a vocês que essa definição ela é um pouco confusa, não deixa bem claro o que é que seria, talvez uma definição bem simples, né? Um ponto bem simples da gente tratar aqui, o que é que seria essa planta baixa, né? Então acho que o entendimento se torna um pouco mais fácil se eu mostrar para vocês como é que eu definiria o que é uma planta baixa. Então olha só, aqui eu tenho uma construção, pode ser qualquer tipo de construção. Nesse caso aqui eu tenho uma casa, uma residência unifamiliar bem simples, né? Telhadinho aí de 2 águas, enfim, né? E uma vista em 3D, né? Uma visão em 3 dimensões aí da nossa edificação. Então, uma planta baixa, pessoal, se vocês repararem aqui na representação dessa perspectiva, a gente tem um plano horizontal, ó, que é esse que está aplicado a transparência em cor cinza. Estão vendo aqui, ó, que ele é posicionado em média a 1,20 m, de 1,20 m a 1,5 m do piso acabado, certo? Então é como se eu estivesse pegando essa casa aqui, ó, né, e passando um corte horizontal a 1,5 m do piso. Só para vocês terem ideia, o que é uma referência de 1,5 m do piso, é mais ou menos a altura do seu peitoril, tá bom? Então, lógico que vai depender de altura de pessoa para pessoa, mas, por exemplo, eu tenho mais ou menos 1,70 m. Então, um pouco acima do meu peitoril é ali onde a gente está cortando, onde a gente está posicionando esse nosso plano de corte, certo? E aí é como se eu estivesse arrancando essa parte de cima dessa perspectiva em 3D, desta forma aí que vocês veem nesse esquema, certo? Então, no momento que eu passo o plano de corte, veja que tudo que está na altura desse plano aqui, ó, ele é cortado. Paredes, janelas, portas, vãos, tudo que ele corta, certo? E aí a gente arranca, entre aspas, esse topo aqui da nossa perspectiva e temos essa representação aqui. Mas veja que essa representação ela ainda está em 3D. E uma planta baixa técnica, geralmente a gente não vê assim. A gente vê ela desta maneira, certo? Então, essa representação aqui desta planta baixa, ela representa a planta baixa dessa volumetria, dessa edificação, certo? Então veja aqui que ela é representada em 2D, certo? Representando aqui paredes, algumas simbologias que a gente vai ver mais na frente, vai ver o que significa esse tracejado, certo? Mas de forma geral, bem simplificada, a ideia é essa, certo? Que a gente tem um plano a 1,5 m do piso acabado e que a vista é sempre olhando para baixo, tá bom, pessoal? Então a gente vai ter outros exemplos de planta que a gente vai estudar posteriormente, como uma planta de forro. Ela é uma planta que é um pouco diferente, ela tem a lógica ao contrário. Enquanto que uma planta baixa a gente olha para baixo, numa planta de forro, que a gente não vai se preocupar com ela por enquanto, a gente olha para cima, tá joia? Então, de forma geral, bem simplificada, isso seria uma definição de planta baixa, certo? Vamos ver alguns exemplos. Antes disso, eu queria que vocês observassem essa planta aqui que eu trago para vocês. E antes de adiantar, vocês poderiam pausar o vídeo também e me dizerem aí quais elementos vocês conseguiriam identificar na planta ao lado, certo? Então vejam que tem vários números aí, do 1 ao 6. E eu queria que vocês tentassem me dizer o que é que cada elemento desse representa. Como é que você, o que é que você me diria o que é esse elemento, certo? Então vou dar uma pausa aqui e vocês também, e aí depois vocês conferem a resposta de vocês, dando seguimento ao vídeo, tá bom? Então, pessoal, vejam só, vamos conferir aqui. Então, o que é que está representando o número 1? O número 1, se a gente for analisar aqui, ele está marcado aqui, ó, e ele está marcado aqui, ó. Mas ele vale
a mesma nomenclatura para o mesmo tipo de representação. Veja que é uma espécie de linha grossa na cor preta aqui, que está representado por esse número. Então serve para essa outra aqui, ó, para essa aqui, para toda a simbologia que está sendo mostrada da mesma forma no desenho. Então, esse número 1, gente, ele representa as nossas paredes cortadas, certo? Então, significa dizer que no nosso plano horizontal que seccionamos lá e olhamos para baixo, tudo que é preto aqui, ó, representa parede cortada, tá bom? Então tudo que vocês estão vendo aqui nessa, né, em preto aqui representa isso. Tá? De uma forma convencional, a gente costuma ter espessuras por volta de 15 centímetros aqui, tá? Mas como eu acabei de falar, é uma convenção. Dependendo do tipo de parede, de material e de acabamento utilizado, a gente pode ter uma variação na espessura dessa parede, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma parede de tijolo convencional, que é aquele tijolo baiano, né? Mas se a gente tiver aí uma parede de drywall, uma parede de gesso, uma parede de cobogó, a representação, também como a espessura, pode variar na planta baixa, tá ok? Vamos ver aqui o que está representando o número 2. O número 2 está marcado aqui, ó, aqui e aqui, ó, tá? Então, essa representação que vocês estão vendo aqui, pessoal, elas representam as nossas esquadrias, mais especificamente as nossas janelas, tá bom? Então, veja aí que geralmente quando a gente tem uma janela nas nossas edificações, essas janelas elas estão posicionadas a 1,20 m, a 1,10 m, que é a altura do peitoril, né? E elas, a altura delas é completamente variável, assim também como o seu peitoril, pois cada situação é uma situação única, certo? Então, vejam que essas representações aqui representam as nossas janelas, as nossas esquadrias, né? A gente tem aqui indicado pelo número 3, ó, uma, uma representação tracejada, ó, certo? O que é que isso significa dizer na planta, pessoal? Isso significa dizer que é uma janela alta, certo? Então veja, a janela alta ela já tem um peitoril que geralmente é um pouco acima de 1,5 m, né? Por volta de 1,70 m, 1,80 m, também variável. Então veja que o plano horizontal que passamos na planta aí, ele não alcança o corte dessa janela. Essa janela está localizada acima do corte dela. Porém, um elemento importante no nosso desenho que deveremos representar. Então, a gente diz que sempre que um elemento ele está acima do plano de corte ou abaixo também, essa representação é uma representação feita com linhas tracejadas. Tá bom, pessoal? Isso aí a gente vai discutindo um pouco mais ao decorrer dessa aula, certo? Essa aqui é só uma breve introdução até que a gente dê mais detalhes sobre isso. O número 4 aqui, pessoal, estão indicando as nossas portas, tá bom? E aí vocês vão perceber que existem vários tipos de representações de portas. Aliás, isso é até um ponto importante a se destacar, que apesar da gente sempre se basear nas especificações das normas, aquelas normas que eu passei na aula passada para vocês, a representação dos arquitetos ela é muito peculiar, certo? Então, não necessariamente existe uma melhor, uma errada, ou outra melhor, ou outra comparada a outra também, tá? Existem formas de representação diferentes. O que vai ser importante para a gente é a gente conseguir passar a nossa ideia, o entendimento do projeto da melhor forma possível, tá bom? Então, só para vocês terem ideia o que é que eu estou querendo falar. Tem arquiteto que ele representa esse giro aqui da porta aqui, ó, tracejado com a folha aberta aqui com esse traço contínuo. Tem arquiteto que não representa a porta aberta assim, ó, só representa a porta fechada, né? Então tem arquiteto que representa com um traço reto aqui. Enfim, vai existir várias formas de representação, né? Então a gente vai seguir a norma, mas com o tempo vocês vão perceber que vocês vão se agradar, vocês vão se familiarizar um pouco com determinado tipo de representação, tá bom?
Então, essa representação número 4 aqui representa as nossas portas em planta baixa, tá bom? O número 5 aqui está marcado em alguns móveis, está marcado aqui na cama, está marcado aqui no sofá, está marcado aqui nessa mesa de jantar e poderia estar marcado aqui também na lavanderia e poderia estar marcado em vários outros elementos, né? Esse número 5, pessoal, ele está representando o nosso layout, certo? Então, o que é que seria esse layout? Esse layout seria a representação de todo o mobiliário que a gente tem em nossa edificação, composto por camas, sofá, mesas, bancadas, cubas, vasos, plantas, chuveiro, enfim, dependendo do tipo de projeto que você tiver, tudo que vai representar algum tipo de mobiliário que ocupe espaço, isso a gente dá o nome de layout, tá bom? Então, quando a gente está se referindo ao seguinte, eu queria que você me fizesse uma proposta de layout para essa planta. O que é que a gente está querendo se referir? A gente está querendo se referir que você faça uma proposta de disposição de móveis aqui, que não necessariamente precisa ser igual a essa. Você poderia propor uma mesa quadrada aqui, né? Um sofá em L, né? Uma cama um pouco maior, king size aqui, certo? Então, quando a gente pede que algum aluno ele faça o layout ou que melhore o layout, a gente está se referindo nessa disposição de móveis aqui, certo? Móveis e elementos, digamos assim, que é uma definição mais completa, tá bom? O número 6, por fim, pessoal, ele está indicando aqui um elemento que é um elemento bem importante para o desenho, que é a escala gráfica, tá bom? Então, escala gráfica é essa, não se preocupem com ela por enquanto, a gente vai ter uma aula somente falando de escalas de desenho e ela vai ser um dos assuntos nossos, tá? Mas, se eu puder adiantar algo para vocês, eu diria que a escala gráfica, cada barrinha dessa aqui, ó, ela está representando um número, é quanto ela representa no desenho. Ou seja, ele está me dizendo que esse tracinho aqui, ó, daqui para cá, ele representa 1 metro, certo? Ou seja, se eu pegar qualquer medida, qualquer coisa com referência, uma linha, uma caneta que tenha o mesmo tamanho dessa barrinha e posicionar aqui no meu desenho, eu vou saber que aquela barrinha ela está representando 1 metro, beleza? Se eu pego qualquer objeto daqui do 0 até o 5 e transfiro ele aqui para o meu desenho, tá? Então eu tenho uma noção de medidas que está me indicando ali 5 metros. A gente vai ver que não é preciso, mas é importante que nos dá uma noção de escala muito boa, certo? Então, vamos deixar esse assunto aqui de escala gráfica em stand-by para quando a gente estiver tratando no assunto de escala, tá bom? Aqui, pessoal, eu queria mostrar alguns exemplos de planta baixa para vocês, tá? Então, são vários estilos, como eu comentei anteriormente, não existe um estilo certo, outro errado, existem diversas formas de representação, que cada arquiteto tem o seu, e cada finalidade também tem a sua, né? Então, eu começo até aqui com essa figura, porque veja que metade dela ela é composta somente de linhas, e a outra metade é composta de uma planta bem colorida, né? E geralmente é uma planta aí que a gente encontra em encartes de imobiliária, que a gente recebe no sinal de trânsito, né? Quando estão fazendo propaganda de algum empreendimento. Então existem várias formas de a gente representar uma planta baixa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês conhecerem um pouco mais disso que eu estou querendo me referir, certo? Por exemplo, pessoal, esse primeiro caso. Nesse primeiro caso, a gente tem uma planta bem técnica. Veja que é uma planta aí que é predominantemente em escalas de preto e cinza, né? E que tem algumas informações básicas, como nome de ambientes, algumas medidas para a gente se referenciar, né? É composta também pelo layout, percebem? Mas vejam que, de forma geral, é uma planta que não é das mais bonitas, né? Ela vai servir basicamente para construções, é um tipo de planta que você manda para obra, né? Então é uma planta que é um pouco mais técnica, digamos assim, né? É uma das formas de representar. Vejam que aqui as paredes são representadas
em preenchimento preto, né? Todo o layout aqui é representado também com linhas finas pretas. A gente tem o nome dos ambientes e a medida dos ambientes, né? Vejam aqui como é representada as janelas, as portas. Olha só, nesse exemplo aqui, ó, a gente já tem outra representação de porta com linha contínua, certo? Eu, sinceramente, não sou tão a favor dessa linha contínua aqui, porque é uma linha que ela não existe no desenho, não é verdade? Ela está aqui só para representar o giro da porta, tá bom? Já essa linha aqui da folha, ela existe. Isso aqui é a porta em si, tá bom? Vejam também que nessas representações aqui, ó, a gente não tem aqueles dois tracinhos aqui, ó, que podem vir a representar a soleira, tá? Que é aquela pecinha que geralmente é de granito, de mármore, que divide aí o piso de determinado ambiente, certo? Então, quando a gente não tem aqueles dois tracinhos aqui, significa dizer que não tem, essa planta ela não tem soleira, tá certo? Então veja aí que é uma representação, uma das formas de representação. Vou continuar mostrando outras para vocês, que é uma forma de representação bem técnica. A gente pode destacar também nessa planta aqui a presença desse quadriculado aqui, ó, que a gente tem nas áreas molhadas e apenas nela, tá? Então a gente tem aqui o quadriculado na cozinha, e o quadriculado nos dois banheiros, certo? Então essa é uma recomendação da norma que diz que todo ambiente que seja considerado área molhada, área que esteja sujeita a ser lavada, né, que a gente trate com lavagem de objetos, como por exemplo uma bancada de uma pia, ou tomar um banho em um banheiro, ela deve receber esse tipo de quadriculado aqui, né? Então, toda inserção desses elementos aqui, pessoal, a gente chama isso de achura, tá bom? Então, quando eu estou me referindo a esse quadriculado, eu posso me referir a ele como uma achura quadriculada, certo? Da mesma forma que eu posso me referir a esse preenchimento preto aqui de parede como uma achura preta. Então, de uma forma bem simples, para que vocês consigam relacionar o assunto aí, uma achura é uma espécie de pintura, digamos assim, certo? Então, se eu tiver pedindo assim, eu queria que você achurasse a parede da sua planta, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que você pinte ela, certo? Eu quero que você insira uma achura quadriculada nas áreas molhadas. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou lhe pedindo para que você desenhe esse quadriculado aqui nas áreas molhadas na planta baixa, certo? Então vocês vão escutar bastante aí nesse termo achura aí no decorrer do curso, tá bom? Principalmente quando vocês estiverem tratando de softwares aí, vocês vão ver que isso aí vai ser bem frequente, vocês vão se acostumar, beleza? Vamos ver outros exemplos. Esse aqui já é outra forma de representação, tá? Vejam que é uma forma de representação bem técnica também, bem simples. Esse modelo que vocês estão vendo aí é muito adotado nas revistas de arquitetura, certo? Então veja que geralmente ele não tem nomes de ambiente, ele é indicado por números e geralmente é acompanhado por uma legenda ao lado. Então ele vai indicar lá que 23 é área gourmet, ele vai indicar lá que 28 é academia e assim sucessivamente, certo? Então, às vezes quando a gente tem o desenho muito pequenininho e a gente não consegue indicar outros elementos necessários ao entendimento do desenho, a gente pode optar por colocar alguns números, algumas simbologias que nos auxiliem aí a identificar que ambientes são esses, né? Então 13, sala de estar, de jantar, 14, que é de jantar na verdade, né? E assim sucessivamente, certo? Então essa representação aqui de planta, vocês vão ver demais em sites de arquitetura como o ArcDaily, como o ArcWeb e principalmente nas revistas, né? A Projeto Design, a Revista U, todas elas tratam esse tipo de representação, com paredes pretas, layouts cinzas, né? Que não são coloridos, né? E que a gente dá cor somente praticamente a dois elementos, que é a grama, que a gente destina a qualquer área verde, e a piscina, que a gente geralmente coloca uma achura azul, certo? Então, são duas cores que a gente como arquiteto, a gente quase que destina exclusivamente a isso, tá? Então azul sempre se refere à água e verde sempre se refere à vegetação, tá bom?
Vamos lá ver mais exemplos. Aqui a gente tem outra forma de representação de planta. Eu particularmente acho esse modelo aí muito elegante. Eu particularmente uso esse modelo também, né? Então eu gosto muito dessa representação que trata o layout em tons de cinza, né? Então achuras sólidas, né? Como esse cinza aqui de fundo, como vocês podem perceber, né? É, dando como diferencial somente algumas paginações de piso um pouco mais diferentes, como um amadeirado, né? Então veja aí que é uma representação bem simples, não é uma representação realista, né? Bem desenho mesmo, mas que eu particularmente gosto bastante, principalmente para apresentar no primeiro momento ao cliente, né? Então eu acho que essa planta aí, eu acho ela muito elegante, e eu utilizo bastante ela, certo? Esse outro modelo de planta, gente, veja aí que já é um pouco mais atrativo, digamos assim, né? É uma planta bem mais trabalhada, bem mais realista, não é verdade? Então aqui a gente já consegue identificar o layout de uma forma bem mais entendível essa planta para um leigo, né? Para um cliente entender, ela é bem mais fácil, né? Ele se sente bem mais empolgado ao ver uma planta dessa, né? Porque ele consegue entender e interpretar de uma forma bem bacana, né? E quem utiliza bastante esse tipo de planta aí são as construtoras na hora de divulgação dos seus projetos, né? De venda de apartamentos, de imóveis. E para esse tipo de planta baixa, pessoal, a gente chama de planta humanizada, tá bom? Então sempre que vocês ouvirem falar nesse termo planta humanizada, é essa planta que ela é mais bonitinha, digamos assim, ela é mais tratada. Geralmente essa planta ela é elaborada em softwares de edição de imagem, como o Photoshop, o CorelDRAW ou o próprio Adobe Illustrator, tá bom? Então geralmente essa planta não é feita em AutoCAD. O Revit, dependendo da família, né, os tipos de blocos que você tiver, talvez você até consiga também chegar nesse tipo de representação. Então veja que é uma representação também bem atrativa, mas ela é uma representação diferente daquelas representações técnicas que eu mostrei anteriormente, né? E aí você pode perguntar, qual é a correta? Não existe a correta, existem situações, certo? Então eu diria que se você quisesse ganhar o cliente, que se você quisesse impressioná-lo, você conseguiria chamar bem mais a atenção dele com uma planta como essa, né? Que é uma planta bem mais elaborada, é uma planta até bem mais trabalhosa de ser feita, tá? Vou mostrar outros exemplos para vocês. Essa daqui, ó, olha lá. Essa daqui também é um modelo de planta humanizada. Vejam que os bloquinhos são bem mais bonitos, né? É uma planta que é realmente mais atrativa, que um leigo consegue entender com uma maior facilidade, na verdade. Então, é o que a gente chama aí de planta humanizada, tá bom? É esse tipo de representação, ok? Temos mais um exemplo aqui. Nesse caso aqui é uma representação de também de uma planta humanizada. Me parece um apartamento aí, né? Então, essa planta também não é minha, eu peguei na internet só a título da gente de mostrar para vocês o que é que seria uma planta humanizada, o que é que seria uma planta técnica. Então veja que essa até me agrada um pouco mais, porque ela trata tons um pouco mais suaves, ó, né? Não tem cores tão vivas, né? Então que é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Além da gente compor a planta, da gente tentar harmonizá-la, né? Em cores mais suaves, mais pastéis, para que você tenha uma representação mais agradável aos olhos, digamos assim, né? Então veja que essa planta, até a representação de dentro do guarda-roupa, do cabideiro aí, né? Ela representa, né? Não necessariamente com os próprios móveis, não necessariamente com as próprias cores que serão utilizadas. Por exemplo, esses guarda-roupas aqui estão representados em tons de madeira, mas não necessariamente na hora da construção, na hora do projeto de interiores, será um guarda-roupa em tom de madeira. Tudo que vocês estão vendo aqui é apenas representativo. Não significa dizer que o cliente ele terá que comprar uma mesa retangular com 6 lugares, com cadeiras brancas. Não necessariamente, né?
você está mostrando aqui basicamente a disposição dos ambientes. Você está mostrando que cabe uma mesa, um sofá, que dentro do quarto cabe um guarda-roupa com uma cama de solteiro, de casal ou duas, né? E assim sucessivamente. Mas os blocos aqui representados não necessariamente representam os blocos que serão de fato executados, que serão comprados, tá bom? Você pode até fazer de tudo para que colocar, né? Se o cliente disser para você, eu queria que o meu sofá fosse um sofá de 3 lugares, um sofá de cor cinza, e aí o que é que você faz? Você faz de tudo para achar um bloco com as mesmas características que esse cliente ele está lidando, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai tentar identificar alguns elementos na planta baixa, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai destacar aqui é em relação à denominação e quantidade. O que é que eu estou querendo me referir com isso? Então, qualquer construção projetada para um único piso terá a necessidade óbvia de uma única planta baixa, que será denominada simplesmente planta baixa, certo? Então, se você tem uma casa que ela seja térrea, então você deve indicar no desenho somente como nome de planta baixa. Você não precisa especificar que é planta baixa térreo, porque aquela edificação ela só tem um único pavimento, que é o caso desse aqui, como vocês estão vendo. Então veja que é uma pequena casa, aí composta por 2 quartos e um banheiro, uma sala de estar, jantar e cozinha, com área de serviço. Eu não tenho um pavimento superior aqui, então na hora de eu me referir a esse desenho, eu posso me referir somente chamando de planta baixa, certo? Não preciso especificar que é térrea, porque ela tem apenas um único pavimento, certo? E aí serve para qualquer tipo de construção. Se você tiver um restaurante, que ele também só tem um único pavimento, então você vai chamar planta baixa do restaurante. Se você tiver uma loja de roupas, você vai chamar planta baixa e ela só tiver um único pavimento, né? Você vai chamar somente planta baixa, certo? Então não precisa especificar mais nada, ok? Como está representado aqui, ó. Então todo desenho ele tem que ter um nome indicativo, né, para ele. Nesse caso aqui, como eu só tenho um único pavimento, chamarei apenas de planta baixa. Veja que eu não estou indicando escala nesse momento, porque a gente vai ter uma aula mais na frente, tá? Então não se preocupem com isso por enquanto. Já se a gente tiver construções projetadas com vários pavimentos, será necessária uma planta baixa para cada pavimento, distinto arquitetonicamente. Então, se você tiver uma casa que ela tenha um primeiro andar, você vai precisar ter duas plantas. A planta baixa do térreo, certo? Que é essa aqui que vocês estão vendo aqui em cima, e a planta baixa do pavimento superior, tá? Então vejam que são plantas diferentes. E aí sim você precisa especificar, deixar claro qual é aquela planta baixa, certo? Então indiquem geralmente juntinho do desenho aqui, como vocês estão vendo, tá? Qual é a planta baixa do térreo e qual é a planta baixa do pavimento superior. Nesse caso aqui também deu um exemplo de uma edificação unifamiliar, porém de primeiro andar, né? A gente vê aqui a presença da escada, né? E aqui a gente tem o primeiro pavimento, que geralmente é um pavimento mais social, composto por quartos, algumas vezes algumas salas de estudo ou de TV, enfim. Mas no nosso caso aqui é apenas composta por 3 quartos, né? Então a gente tem essa suíte aqui, tá? Na verdade, deixa eu conferir, é uma suíte aqui que tem a porta aqui, tá representada aqui, a parede do quarto é essa. E a gente tem 2 quartos simples e um banheiro social, tá bom? Se a gente tiver vários pavimentos iguais, terão como representação uma única planta baixa, que nesse caso será chamada de planta baixa do pavimento tipo. O que é que seria e onde é que eu encontraria essa planta baixa do pavimento tipo, né? A gente pode dar o exemplo aí de um edifício residencial, certo? Então, provavelmente aí em algum edifício que você conhece, você sabe que todos os andares a planta é igual. Pode ter alguma variação? Sim, pode ter alguma variação, mas de forma geral a gente encontra que a gente tem alguns pavimentos que se repetem,
tá? E aí a gente não precisa repetir a planta. A gente pode chamar essa planta de planta baixa do pavimento tipo, certo? E aí se a gente tiver mais de um, a gente pode denominar como planta baixa pavimento tipo 1, planta baixa pavimento tipo 2, tipo 3 e assim sucessivamente, tá? Mas se eu tiver um prédio, vamos supor, com 10 pavimentos, todos eles iguais, eu tenho apenas uma planta baixa, certo? Que essa planta baixa será denominada de planta baixa do pavimento tipo, ou seja, todos os meus pavimentos são iguais, tá bom? Quanto aos demais pavimentos, o título da planta recebe a denominação do piso, do respectivo piso. Exemplo, planta baixa do primeiro pavimento, planta baixa do subsolo, planta baixa do pavimento de coberta e assim sucessivamente. Então, todo o desenho deve ficar claro ao que você está se referindo, certo? Ao que você está se referindo em relação à planta baixa, que é o assunto aqui dessa aula, tá bom? E aí, gente, em relação à composição do desenho, no que é uma planta baixa se compõe? Então, esse tópico aqui, ele é um pouco aprofundado aquela pergunta que eu fiz inicialmente para vocês no início da aula, tá? Então, eu coloquei lá uma planta baixa, identifiquei com alguns números e pedi para que vocês me dissessem quais eram os elementos que vocês conheciam. Não se preocupem se vocês não conheciam nenhum, tá? A gente está aqui para aprender e essa aula é justamente sobre isso, tá? Então, nesse tópico a gente vai deixar claro o que é que compõe a planta baixa. Então, a gente viu lá que compõe-se de paredes cortadas, de esquadrias, janelas altas, escadas, layouts, enfim, tá? Então, vamos tratar aqui, tópico a tópico, o que é que compõe uma planta. Veja que, nesse caso aqui, essas pessoas aqui elas estão debatendo, né, com a planta exposta, que geralmente são impressas em folhas muito grandes, né? Essas folhas a gente denomina ela de uma forma mais técnica, a gente chama elas de pranchas, certo? Então quando a gente diz assim, eu queria que você fizesse uma planta baixa para mim numa prancha A3, né? O que é que eu estou querendo dizer? Que eu quero que você desenhe ela em uma folha de tamanho A3. E também não se preocupem com tamanhos de pranchas por enquanto, que a gente terá uma aula específica sobre isso mais na frente, tá ok? A gente está aqui para entender um pouco mais planta baixas por enquanto, ok? Como em todos os desenhos técnicos, a representação gráfica não se constituirá apenas na reprodução do objeto, mas também na complementação através de um determinado número de informações ou indicadores, que a gente já vai ver mais na frente quais são eles. Do ponto de vista didático, convém então dividir os elementos gráficos em dois grupamentos: desenho dos elementos construtivos e representação das informações, certo? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai tratar essas duas classificações para ficar um pouco mais fácil, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, a primeira representação de elemento construtivo que a gente traz aqui é em relação às paredes, tá bom? Então vejam aqui que eu tenho uma figura com diversas formas de representação de paredes, certo? Então eu tenho aqui que essas linhas paralelas em linhas grossas, ó, perceba que ela tem uma certa espessura aqui, ela está representando uma parede de tijolos, enquanto que essa aqui de baixo, ó, também representada por linhas paralelas grossas, porém com achurãos pontilhadozinhos aqui, ó, percebem aqui dentro, ela já está representando uma parede de concreto, tá bom? E aqui, por fim, nessa terceira situação, a gente tem, ó, várias formas de indicar diferentes formas de parede, ó. Por exemplo, enquanto que essa daqui, o que é que ela está representando? Parede alta, piso, forro, traço grosso, está sendo cortada. Ou seja, é a parede que está sendo cortada na planta baixa, de uma forma bem simples. Já essa daqui, ó, veja que, por mais que seja um indicativo de parede, ela tem a linha um pouco mais fina. Percebem aqui? Ou seja, indica que essa parede ela não está sendo cortada, tá? Ou seja, é uma parede que ela está a uma altura de 1 metro. Estão vendo aqui, ó, certo? Então, se ela está à altura de 1 metro, lembre-se que a planta baixa ela é um plano horizontal cortado a 1,5 metro. Então, essa parede aqui ela está em vista. Por isso que ela tem a linha um pouco mais fina.
pois a linha mais grossa a gente utiliza para a representação de elementos que ou estão muito próximos a nós ou estão sendo cortados, certo? Então, as paredes são representadas de acordo com as suas espessuras e com simbologia relacionada ao material que as constitui. Então, aqui a gente tem dois exemplos de paredes de tijolos e concreto, mas se você tivesse uma parede de cobogó, era outra representação. Se você tivesse uma parede de gesso, era outra representação. E aí, é interessante que sempre que vocês tiverem dúvida em relação a esse tipo de representação, deem uma olhada nas normas de representação que eu já indiquei na aula passada, tá bom? Então sempre sugiro que sigam as normas, tá ok? Normalmente desenha-se a parede de 15 centímetros e ela pode variar conforme a intenção e a necessidade arquitetônica, tá? Então, como eu comentei com vocês também no começo da aula, geralmente essas linhas paralelas aqui, elas estão espaçadas 15 centímetros, né? Que é o que a gente representa de forma convencional na nossa planta baixa, tá? Então, possa ser que a gente tenha paredes que sejam um pouco mais grossas, né? Tem paredes que podem ser um pouco mais finas, né, como as paredes de gesso, de cobogó, enfim. Mas, de forma geral, por convenção, a gente adota a espessura de uma parede convencional com 15 centímetros. A parede já acabada, diga-se de passagem, certo? Ao utilizar a escala 1:200 ou outras similares que originem desenhos muito pequenos, torna-se impraticável desenhar as paredes utilizando dois traços e deve-se, portanto, desenhar as paredes cheias, né? Como esse caso que vocês estão vendo aqui, ó. Então a gente vai ver que um desenho, uma planta baixa numa escala de 1:200, 1:250 ou 1:500, são plantas baixas que geralmente ficam muito pequenininhas, certo? E com menores essas plantas ficam, mais simples a gente deve tratar a representação, certo? Então a gente opta por a gente ter paredes cheias, ó, com achuras pretas dentro delas, ó, uma achura sólida preta, certo? Que também é uma forma de representação. Ah, então quer dizer que é só nessas situações que eu utilizo achuras pretas para paredes? Não necessariamente, você pode ter perfeitamente uma planta aí de 1:50, 1:25, que são plantas que ficam um pouco maiores no desenho, com representações de paredes também com achuras pretas, certo? E aí, mais uma vez, vai muito do seu gosto e como você quer representar essa planta, tá ok? Bom, falamos de paredes, agora a gente vai falar de portas e portões. Como são essas representações desses elementos construtivos na planta baixa. Então vejam que eles são desenhados representando-se sempre as folhas das esquadrias com linhas auxiliares, se necessário, procurando especificar o movimento das folhas e o espaço ocupado, certo? Então essa representação que vocês estão vendo aqui, ela representa uma porta de abrir ou pivotante de eixo lateral, ou seja, uma porta convencional, né, que a gente tem no nosso dia a dia, independentemente de que tipo de porta seja essa, pessoal. Se é uma porta de ferro, se é uma porta de madeira, se é uma porta de PVC, o que a gente está querendo representar aqui é basicamente o sentido de abertura dela e suas dimensões, né? Tanto aqui do vão, ó, livre que ela vai deixar, quanto aqui da folha da porta, certo? Como eu comentei com vocês anteriormente, eu geralmente não represento essa linha aqui contínua, eu represento essa linha tracejada porque essa linha não existe, certo? Mas sigam sempre a representação da norma. Deem uma olhadinha lá, eu pedi para que vocês baixassem as normas indicadas aos desenhos e deem sempre uma consultada. Lembre-se também que as normas são feitas para serem consultadas em relação aos tipos de representação que vocês vão utilizar. Mas tratando-se de portas, a gente pode representar ela perfeitamente assim, certo? Já uma porta pivotante de eixo central, o que, que seria uma porta pivotante de eixo central? Que ela tem um pivô bem no centro aqui dela, ó, tá? Então veja que ela gira um lado para dentro e outro lado para fora. Então qual seria a forma de representação? Desse jeito aqui, ó, vocês estão vendo, tá? Então essa era a linha auxiliar de projeção que eu geralmente adoto como linha para indicar aí o giro das portas,
certo? Já que essa linha aqui ela não existe de fato na vida real, né? Então eu acho essa forma de representação bem mais interessante. Então vejam que nesse caso aqui, como é uma porta pivotante, ele teria mais ou menos um pivô aqui onde vocês estão vendo o laser. Ela gira tanto para um lado quanto para o outro de forma igual, exatamente na metade aqui. Então é assim que a gente representa essa porta no desenho, tá? Geralmente a gente representa essa espessura aqui da folha com 3 centímetros, ok? A gente também tem as portas de correr, né, que podem ser tanto externas quanto internas. Nesse caso aqui é uma porta de correr externa, né? Então veja que ela está correndo aqui por fora, ela não é embutida na parede, né? Então seria uma representação como essa, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, ok? Então ela está correndo por fora aqui da parede, ó. Caso ela corresse por dentro da parede, a representação seria essa, ó, ok? Como é que eu poderia representar essa porta também? Eu poderia colocar essa mesma dimensão da folha aqui, ó, com um tracejado, ó, por exemplo, para esse lado, indicando para onde é que ela corre, tá? Então ficaria ainda mais completo essa forma de representação, certo? Outro tipo de porta que a gente pode destacar aqui é a porta camarão, né? Essa primeira nomenclatura aqui pantográfica, eu sinceramente eu nunca vi ninguém chamando esse tipo de porta dessa forma, né? Esse prédio que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o residencial Itaim Bibi, é um projeto de um escritório chamado MK27, que na minha opinião é um dos melhores escritórios contemporâneos brasileiros que a gente tem, é liderado aí pelo Márcio Kogan, né? Então eu acho os projetos deles fantásticos. Esse edifício aí, inclusive, é fantástico. Então aproveitei aí para mostrar para vocês o que é uma porta camarão, que é esse tipo de porta aqui, ó, que ele está utilizando nas esquadrias, ó. Vejam que ela recolhe nesse sentido aqui, ó, e como é que ela representa no projeto. Estão vendo aqui? Então que ela tem esse tipo de eixo aqui. Então essa porta, quando ela está fechada, ela ocupa esse vão aqui inteiro, certo? Então para esse tipo de porta a gente chama de porta camarão, tá ok? Mais um tipo de porta aqui, esse todo mundo acho que já deve ter visto, que é a porta sanfonada. Essas portas sanfonadas que a maioria que a gente vê são em PVC, mas não é a única forma dela da gente ter opção. Às vezes a gente tem a opção de madeira, enfim, tá? Que é esse tipo de porta aqui, ó, que vocês estão vendo para esses ambientes, tá? Então a gente chama de porta sanfonada. E veja como é que é a representação dela no projeto, ó. Tá? Ela é toda recolhidazinha em forma de V aqui, ó. Tá vendo? Então, de forma que quando ela estiver esticada, ela também ocupe a largura desse vão inteiro. Tá certo? Bom, outro elemento construtivo que a gente pode destacar em relação às nossas representações são as janelas, tá? Então existem várias formas de a gente representar as janelas nas nossas plantas baixas. Esse aqui que vocês estão vendo na direita são alguns exemplos, tá? Então você pode representar uma janela desde simples traços, assim, ó, como indicar, que eu acho bem mais interessante, indicar nessa forma aqui, ó. Essa forma de representação, ela representa que são janelas de correr. Estão vendo aqui, ó, que essa folha dessa janela ela pode vir para cá ou essa vir aqui para a esquerda. Se você quiser representar o tracejado aqui também, ó, dessa janela, aí fica a representação fica ainda mais completa, tá? Porém, todas as formas de representação aqui estão corretas, certo? Então, são representadas através de uma convenção genérica, sem dar margem a uma maior interpretação quanto ao número de caixilhos ou funcionamento da esquadria, certo? Então, aqui, se você representa uma janela dessa forma aqui, ó, né, dessas duas primeiras, a gente não está especificando se é uma janela de correr, se é uma janela pivotante, basculante, não tem especificação nenhuma. A gente só sabe que é uma janela. E aí a gente vai ver mais na frente como é que a gente pode especificar ela um pouco menor. A gente vai ver que a gente pode colocar uma simbologia juntamente com um quadro de esquadrias
né, indicando qual é o tipo de material, a forma de abertura e as dimensões dessas janelas, tá bom? A gente precisa também tomar cuidado com a representação dos pisos, certo? Então, em nível de representação gráfica, em planta baixa, os pisos são apenas distintos em dois tipos, comuns ou impermeáveis, que são representados apenas em áreas dotadas de equipamentos hidráulicos. Aquilo que eu conversei com vocês no início da aula. Então, geralmente, em áreas molhadas, a gente pede para que os pisos das áreas molhadas, eles realmente sejam achurados de forma quadriculada, aqui como vocês estão vendo. Ó. Então, veja que todos os ambientes de áreas comumente secas, que são os dormitórios, as salas e etc., elas não precisam ter essa achura quadriculada, tá? A gente usa essa achura quadriculada somente em ambientes de áreas molhadas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, certo? Alguma garagem que possa ficar exposta à chuva, né, de repente, certo? Então, caso não seja área molhada, você não necessariamente precisa representar em ambientes de área seca, como está mostrando nessa figura aqui ao lado, ok? Salienta-se que o tamanho do reticulado constitui uma simbologia, não tendo a ver necessariamente com o tamanho real das lajotas ou pisos cerâmicos. Convenciona-se utilizar 30 por 30 ou 50 por 50 centímetros. Tá? Então, o fato de você estar representando esse quadriculado aqui, sei lá, aqui é espaçado, esse quadradinho aqui 10 por 10, não significa dizer que o piso que você vai utilizar vai ser um piso 10 por 10. Tá? É só uma convenção. Isso aqui não está especificando nada. Só está indicando que esses ambientes são ambientes de áreas molhadas. Tá bom? Isso é bem importante a gente deixar claro. Ok, pessoal? A gente pode passar agora para as representações de equipamentos de construção, que são os equipamentos que compõem o nosso layout, né? Então, aqui, ó, dependendo das suas alturas, podem ser seccionados ou não pelo plano que define a planta baixa. Em uma outra situação, são normalmente representados pelo número mínimo de linhas básicas para que identifiquem sua natureza. Na aula passada, eu falei sobre os gabaritos, né? Eu mostrei alguns exemplos lá que auxiliam no desenho desses layouts, né? Já que a gente vai tratar esse desenho feito à mão com instrumentos, então os gabaritos auxiliam demais, certo? E aí a gente vai ter a representação de todos os equipamentos de construção, seja tanque, vaso, chuveiro, lavatório, guarda-roupa, cama, armário, tudo que a gente tiver de layout no na nossa planta baixa deverá ser representado. E aí eu faço uma observação em relação ao chuveiro, pessoal, tá? Então vejam que o chuveiro, se a gente for levar em consideração ao pé da letra mesmo, que o chuveiro ele está localizado acima do plano de corte horizontal que define a planta baixa, teoricamente o chuveiro deveria ser representado tracejado, não é verdade? Já que ele está acima de 1,5 m do plano que a gente corta a nossa edificação. Porém, geralmente não se representa chuveiro tracejado, tá? Então a gente pode representar o chuveiro de uma forma contínua, com linhas contínuas, como vocês podem ver por esse desenho aí, certo? E essas duas linhas tracejadas não, desculpa, essas duas linhas paralelas, um pouco mais grossas, estão representando as nossas paredes cortadas, tá ok? A gente deve também, assim dando continuidade à representação do nosso layout, representar os aparelhos elétricos, né? Então, em planta baixa são representados os aparelhos elétricos de porte, de posição fixa ou semifixa e projetada, pela necessidade de conhecimento de seus posicionamentos com vista aos projetos complementares, né? Isso é muito importante, pessoal, a gente representar aqui onde é que vai ficar a geladeira, onde é que vai ficar a cuba, onde é que vai ficar o fogão, onde é que vai ficar uma cama, né, uma bancada de estudo. Representar todo o nosso layout da forma mais fiel possível, porque depois, e aí vocês vão estudar isso ao decorrer do curso, depois vocês vão ver que a gente vai ter um monte de plantas complementares. Por exemplo, quando eu for locar as tomadas,
da minha edificação. Então eu vou precisar me basear pelo meu layout, né? Então se eu for localizar uma tomada de uma geladeira, eu posso colocar a tomada aqui, ó, que fica atrás dela. Na hora de locar o ponto do fogão, também aqui, né? Então é muito importante o layout para que a gente não coloque esses pontos em posições indesejadas, para que uma tomada não caia atrás do guarda-roupa, para que uma tomada não caia atrás da cama e assim sucessivamente. Por isso a representação do layout é tão importante. Veja que nesse caso aqui, ó, a gente tem até uma representação de planta com achuras de parede cinza. Tá vendo? Legal também, bacana. Então é outra forma de representar, ok? Veja que as janelas são representadas aqui com traços contínuos, né? Provavelmente janelas que foram cortadas pelo plano, né? Se não seriam tracejadas, ok? E a gente também deve representar os nossos elementos não visíveis, certo, pessoal? Então, no desenho da planta baixa, deve-se indicar elementos julgados de importância pelo projetista, mas situados acima do plano de corte ou abaixo dele, mas escondidos por algum outro elemento arquitetônico. Neste caso, deve-se sempre representar o contorno do elemento considerado através do emprego de linhas tracejadas curtas, de espessura fina, conforme exemplificações a seguir. Como a gente pode ver nessa planta aqui, ó. Por exemplo, o reservatório superior, a nossa famosa caixa d'água. Então, na planta baixa, ele não está sendo cortado, né? Porém, eu posso representar ele na planta aqui, ó, de forma tracejada, e isso aqui está me indicando o limite dele, ó, onde é que ele está sendo ocupado na minha edificação. E eu posso vir com um texto auxiliar aqui, ó, indicando reservatório superior e o volume dele, 1000 litros, certo? Outra situação, uma escada que leva até um primeiro pavimento, ela tendencialmente ela tem mais de 1,5 metro de altura, não é verdade? Então a gente vai ter uma parte da escada que ela está acima do plano horizontal. Então se ela está acima do plano horizontal, a gente não está vendo, mas é importante a gente representar. Então para esses degraus acima do plano de corte que a gente não está vendo, a gente pode representar ele com uma linha tracejada, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Mesma coisa para as janelas, certo? Então essa janela aqui é considerada uma janela alta, ou seja, está acima do 1,5 metro, ou baixa, a gente não tem como ter certeza aqui, que isso fique claro, certo, gente? Então a gente vai ver aqui no quadro de esquadrias, é interessante indicar a altura do peitoril, a altura da janela, para que a gente confirme se essa janela é uma janela alta ou se é uma janela baixa. Porém, por essa representação apenas tracejada, a gente não tem como ter certeza se ela é alta ou se ela é baixa, porque nos dois casos são válidos representar em tracejado. E a projeção da cobertura também, né? Ou seja, se o seu telhado está passando um pouco aqui, ó, dessa parede da fachada da tua edificação, a gente pode e deve indicar a projeção da cobertura, tá? A gente vai ver aqui que, por norma, nem é tracejada. É uma representação de traço 2 pontos, tá? Por isso que eu sempre estou dizendo a vocês, olhem a norma. Sigam sempre a representação da norma, ok? E também de uma possível iluminação zenital, que é aquele tipo de iluminação que a gente tem pela parte superior da nossa edificação. A gente não vê, porque está lá na laje, mas a gente também pode indicar na nossa planta baixa, tá? Dessa forma aqui, ó, indicando qual é o limite da iluminação zenital, indicando aqui através de um texto que isso aqui representa a projeção de uma iluminação zenital. Ok, pessoal? Então, todo elemento que vocês considerarem importante que não sejam vistos aqui, deve ser representado. Vamos supor que eu tivesse uma cisterna, que ela estivesse enterrada aqui, certo? Eu poderia perfeitamente fazer o contorno da minha cisterna aqui, indicando que ela está naquele local ali. Então eu colocaria lá uma projeção, né, indicando lá cisterna e o volume dela, né? Vamos supor 500 litros ou qualquer outro volume que você queira especificar, tá bom? E aí, gente, visto aí essa parte de representação dos elementos construtivos, a gente também tem que representar as informações na planta baixa. Então, veja,
Uma planta baixa, por si só, ela é um elemento que ela não é autoexplicativo, certo? Então você não tem conhecimento completo do projeto apenas por uma planta baixa, né? Então tem projeto que às vezes com um conjunto de desenhos de plantas, cortes e fachadas ainda é difícil entender. Imagine aí somente a planta baixa, certo? Então ela não é autoexplicativa de forma nenhuma. Então quanto mais elementos quanto mais informação a gente der a esse desenho, mais fácil ela se torna de ser entendível, certo? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente deve fazer na nossa planta é nomear as peças, como a gente está vendo aqui, ó, indicar as áreas, área de serviço, cozinha, sala, suíte, banheiro, quarto, banheiro 2, corredor. Então, tudo tem que ter nome no nosso desenho, certo? É o que está dizendo aqui, ó. Em todo e qualquer projeto arquitetônico, independentemente da finalidade da construção, é indispensável a colocação de denominação em todas as peças de acordo com as suas finalidades. Esta denominação deve atender ao seguinte: nomes e letras padronizadas conforme a NBR. Já passei para vocês também qual é a norma que vocês vão utilizar. Nome sempre na horizontal, certo, pessoal? Então, nada de estar deitando o nome. Em algumas situações é até aceitável, mas evitem deitar o nome. Então, sempre tratem o nome na posição que você está lendo o desenho, certo? Ou seja, se eu tenho uma prancha aqui que é do tamanho desse meu slide aqui, que ele seja na horizontal, então o meu desenho ele não vai ser deitado, ele vai ser no sentido da folha. Utilização sempre de letras maiúsculas, certo? Então, geralmente, esses nomes de ambientes aqui a gente sempre coloca com letras maiúsculas, tá bom? Tamanho de letras entre 3 e 5 milímetros. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre caligrafia de desenho, tá? Então, deixem esse ponto aí em stand-by por enquanto. Letras de eixo vertical não inclinadas, certo? Então, são aquelas letras que não são em itálico, elas não são inclinadinhas, elas são sempre retas, tá? E colocação convencional no centro das peças. Então, faça de tudo para que esses nomes aqui, ó, eles estejam em um local central do desenho. Então, se eu tenho um quarto aqui, ó, então eu não vou colocar o nome quarto 1 aqui do lado, eu vou colocar bem no centro, tá ok? Então, todo ambiente tem que ser nomeado, ok? A gente também deve indicar a área desses ambientes, certo? Então, veja que aqui, eu até procurei demais uma planta baixa que tivesse uma área especificada, acabei não achando, mas veja que a gente tem aqui algumas informações, ó. Tá? Então, a gente tem a área dos ambientes, certo? A gente tem o perímetro, então é interessante também a gente indicar a área de todos os ambientes. Então, são igualmente indispensáveis indicação à colocação das áreas úteis de todas as peças, áreas internas aproveitadas. Então, geralmente a colocação sempre abaixo do nome da peça. Então, você vem aqui com o nome quarto e logo em seguida você tem, logo abaixo você tem a indicação da área, certo? Geralmente com espaçamento de 2 milímetros entre os trechos. Letra que pode ser um pouco menor que a indicação da peça, certo? Então, esse nome aqui, quarto, tendencialmente ele é interessante que ele seja um pouco maior, certo, do que a indicação da área, tá? Algarismo de eixos verticais também, ou seja, eles não são em itálico. Indicação sempre na unidade metros quadrados, que é a unidade padronizada por nós, certo? E geralmente precisão de 2 casas decimais, tá? Então, se você tiver um ambiente que ele seja 12 metros quadrados, né? Seja um pouco mais preciso. Diga exatamente quanto ele tem. Se tiver 12,21 metros quadrados, coloque lá. Não coloque 12,2. Coloque a precisão de 2 casas decimais. Ok? Indicar também o piso dos ambientes, certo? Isso aqui eu acho um pouco de preciosismo. Geralmente eu não indico na planta baixa qual é o tipo de piso, se é de madeira, se é cerâmico. Geralmente eu faço uma outra planta, né, que é a planta de paginação de piso. E aí eu indico nessa planta qual é a primeira peça cerâmica ou de porcelanato a ser assentada, qual é o tipo de material, né, qual é a quantidade dele. Então, esse tópico do tipo de piso,
eu acho um preciosismo. Então, não necessariamente vocês precisam indicar contexto qual é o tipo de piso, certo? Mas aqui estão algumas recomendações. Então, veja que a gente vem sempre primeiro com o nome do ambiente, depois área do ambiente e depois o tipo de piso, certo? E aqui seguem as mesmas recomendações, né? Abaixo da área, letras do mesmo tamanho da área, 3 ou 2 milímetros, algarismo de eixo vertical, enfim. Os níveis, pessoal, isso aqui é de extrema importância, certo? Então, olha só, os níveis são cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada referência de nível pré-fixada pelo projetista e igual a zero, tá? Geralmente, essa referência de piso, a gente tem o nível da calçada, tá ok? Então, o nível da calçada, comumente, a gente adota, é uma convenção, a gente adota como nível zero, tá? E geralmente as casas elas são um pouco mais elevadas em relação ao piso da calçada, certo? Coisas de 30 centímetros, 45 centímetros, seja lá a situação que for, tá? Então todo ambiente ele deve conter cotas de nível, que é esse tipo de representação que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que é esse círculo aqui, né? Pintado pela metade, né, de preto, metade de branco aqui, e está indicando sempre com o valor positivo o que está acima do nível zero que você adotou, que geralmente é o da calçada, e com o valor negativo a tudo aquilo que for abaixo do nível da calçada. Por exemplo, às vezes você faz uma piscina, né? Então, uma piscina, quando o piso dela, o nível do piso da piscina, ela está tendencialmente abaixo do nível da calçada. Tá? Então, você vai indicar com um valor negativo, certo? Então, tá aqui algumas recomendações. Ó. Colocado dos dois lados de uma diferença de nível, evitar repetição de níveis próximos em planta, tá? Então não precisa você repetir muitas vezes ele. Então um para cada ambiente já é mais que suficiente, tá? Não marcar sucessão de desníveis iguais, no caso de escada. Algarismos padronizados pela NBR, ver qual é o tamanho de letra, tipo de fonte. Escrita horizontal também, nada de estar deitando esses símbolos aqui. Colocação de sinal mais ou menos antes da cota de nível, como eu já comentei, sempre em relação ao nível zero. E indicação sempre em metros, tá bom? Essa vai ser sempre a indicação da gente, pessoal. Então, eu geralmente até coloco um Mzinho aqui do lado, que é a indicação de metros, tá certo? Então, essas são as recomendações para indicações de níveis das dependências, ok? A gente pode indicar também as cotas nas aberturas, como vocês estão vendo nessa figura aqui, né? Então, esse 80x210 aqui, o que é que ele está querendo me dizer? Que é uma porta que ela tem dimensões de 80 centímetros de largura por 2,10 de altura, certo? Essa é a primeira forma da gente representar, certo? Você pode indicar juntinho aí da folha da porta, certo? Então, ó, todas as portas e portões devem ser cotados, identificando-se sua largura e altura, de acordo com o seguinte, sempre na ordem, largura por altura, nunca ao contrário, certo, pessoal? Sempre o primeiro número se refere à largura, depois o segundo à altura. Algarismos padronizados e posicionamento ao longo das folhas, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse elemento aqui é a folha da porta, ok? A gente pode ter vários tamanhos de porta. Pode ter uma porta de 60 por 2,10, 70 por 2,10, né? 80 por 2,30, enfim. Aí vai do seu projeto, vai de cada especificidade, tá ok? As janelas também podem ser indicadas, né? Com as suas dimensões. Então, todas as janelas devem ser cotadas em planta baixa, identificando-se sua largura, altura e peitoril de acordo com o seguinte, sempre na ordem, largura por altura e peitoril, algarismos padronizados, posicionamento interno ou externo à construção, ou seja, você poderia colocar para esse lado ou para esse, e apenas uma opção em um projeto, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que essa simbologia ela estaria representando? Que eu tenho uma janela que ela tem 1,30 de largura, certo? Por 1,10 de altura.
e ela tem um peitoril, ou seja, uma distância do piso até ela começar a sua altura de 1,10 m, tá? E aí as informações ficam bem completas. Lembra quando eu disse a vocês lá que a gente não tem como saber se uma janela tracejada ela é alta ou baixa? Se tiver a indicação do peitoril, a gente tem como saber isso aí, tá? Então você vai lá e posiciona ele juntinho ali da representação da tua janela, ok? Veja que nesse caso aqui é uma janela com a representação bem simples, linhas paralelas aqui. E esse tipo de janela aqui, gente, a gente não sabe se é de correr, basculante, tá? Então não indica nenhum tipo de especificação. Só indica que nesse espaço aqui terá uma janela, ok? A segunda forma, que é uma forma até um pouco mais completa, digamos assim, é a utilização de quadro de esquadrias, certo? Então, ó, a forma mais recomendada, por ser mais completa, para a representação das informações relativas às esquadrias, é a utilização de códigos e quadro de esquadrias. Vou mostrar daqui a pouco, na figura seguinte, o que é que seria isso. Segundo essa metodologia, cada esquadria diferente entre si deverá ser acompanhado por um código sequencial dentro de uma circunferência. O mesmo código deve aparecer em um quadro, denominado quadro de esquadrias, que deverá conter as informações relevantes de tal esquadria. O quadro deverá ser localizado próximo ao selo, ligeiramente acima desse. Tá? Comumente, utiliza-se para janelas os códigos J, que é a inicial de janela, 1, 2, 3, e para portas, P1, P2, P3 e assim sucessivamente. Tá? O quadro de esquadrias deverá conter pelo menos o código da esquadria, as dimensões, né, largura, altura, o tipo de funcionamento, e aí sim ela vai entrar aí especificando se é basculante, de correr, de giro, né, e materiais da esquadria que está sendo descrita. Tá? Vou dar um exemplo para vocês como é que a gente poderia representar isso no nosso exemplo. Desta forma aqui, ó. Essa planta baixa que vocês estão vendo é um projeto meu, tá? Que eu dei um print e coloquei aqui para vocês terem ideia. Então, como é que eu represento basicamente as minhas esquadrias? Assim, ó. Por exemplo, esse E12 que vocês estão vendo aqui, ó. Apesar de já ter as dimensões aqui, ó, juntamente na simbologia, 25, que é a largura de cada esquadria, por 2,55, se eu vier aqui no quadro de esquadrias, olha as informações que eu vou ter. Eu vou ter 3 esquadrias dessas no meu projeto, tá? Ela é uma esquadria do tipo pivotante, certo? Com largura de 25 centímetros por 2,55 de altura e um peitoril de 20 centímetros, tá? E aqui está a especificação dela. Esquadria pivotante de uma folha em alumínio branco e vidro temperado em color 8 milímetros, certo? Mesma coisa a gente vê para outras situações. Ó. Se eu pegar, por exemplo, essa esquadria aqui, ó, E08, tem aqui quais são as dimensões dela. Eu gosto muito de colocar já juntinho aqui, para você bater o olho e já identificar. 90 por 4,55. Então eu vou aqui para o quadro de esquadrias. Ó. Cadê a minha E08? Tá aqui, ó. Quantas esquadrias dessas eu tenho no projeto? Só uma, ó. Tá aqui indicado no quadro. Né? É uma esquadria do tipo maximar, né? Que é aquela que a gente empurra. Depois a gente vai ver um pouco mais esses tipos de janela aí. Tá? Então ela tem 90 centímetros de largura por 4,55 de altura. E veja que ela não tem peitoril. Ou seja, quando ela não tem peitoril, ela está começando do piso. Ok, pessoal? Tá? Então, quando não tem indicação de peitoril, veja aqui que todas as portas, P1, P2, P3, ela não tem indicação de peitoril. Porque ela não tem mureta, né? Então, elas começam do piso, beleza? E aqui está toda a especificação de todas as minhas esquadrias, né? Então, eu geralmente separo o P para portas, o E para esquadrias de alumínio e o G para gradis, certo? Então, por exemplo, esse G2 aqui, ó, seria um gradil de entrada lateral. Então, o que é que eu coloco aqui, ó? G2, gradil de abrir em alumínio anodizado branco ripado. Tá vendo aqui, ó? E depois eu faço lá o detalhamento do gradil, né? Enfim, tá? E veja que ele também não tem peitoril. Ele não tem nenhuma muretinha. Ele começa já do piso. Tranquilo? Então, essa forma de utilização de quadro de esquadrias, eu particularmente acho um pouco mais completa. Tá bom?
Então, eu indico que vocês criem um quadro de esquadrias nos projetos de vocês, tá ok? Assim como o quadro de áreas, que a gente vai ver mais na frente, a gente vai ver todos os elementos que compõem uma planta baixa, certo? Vejam que aqui a minha representação, eu acho bem mais elegante essa representação aqui, sem cores. Geralmente eu utilizo tons de cinza, né? Então geralmente eu coloco uma achurazinha para o piso aqui, ó, tá vendo? Quadriculado. Geralmente no tamanho que o cliente deseja. Sei lá, se ele disser que vai comprar um piso 90 por 90, geralmente esse quadradinho aqui tem os 90 por 90, certo? Mas eu não costumo utilizar cores para o meu layout. Geralmente eu utilizo esse layout mais em tons de cinza, como vocês podem ver por esse trecho dessa planta baixa, certo? A gente também precisa ter, gente, umas cotas gerais. O que é que seriam essas cotas? As nossas medidas, tá? Então, o desenho da planta baixa só será considerado completo se, além da representação gráfica dos elementos, contiver todos os indicadores necessários, dentre os quais as cotas, as dimensões, as nossas medidas, são dos mais importantes. A cotagem deve seguir as seguintes indicações gerais. Então, as cotas devem ser preferencialmente externas, tá? Mas não sempre, tá? Porque às vezes se você colocar a cota muito longe do desenho, fica difícil de identificar a qual valor ela está se referindo. As linhas de cota no mesmo alinhamento devem ser completas, ou seja, elas nunca devem ser interrompidas, pessoal. Então, se você tem um desenho que é uma planta baixa, da largura desse slide aqui, você não pode vir cotando com ele aqui, chegar aqui e parar. Ou seja, você tem que cotar o seu desenho inteiro, certo? Numa única linha, tá? Então, nada de estar vindo cotando aqui, vem, parou. Aí daqui a pouco continua mais um pouquinho e para. Não, não façam isso. Então, cotem tudo que tiver no seu desenho, tá? As linhas de cota no mesmo alinhamento devem ser completas, né? Isso que eu estava falando. A quantidade de linhas deve ser distribuída no entorno da construção, sendo que a primeira linha deve ficar afastada 2,5 centímetros do último elemento a ser cotado e as seguintes devem afastar-se uma das outras 1 centímetro. Então eu costumo dizer que não tem quantidade mínima e máxima de linhas de cota, tá? Você tem que sempre se colocar no lugar de quem está interpretando o projeto, tá? Então eu quero que você me dê as medidas necessárias para o bom entendimento. Então não tenho como dizer quantas cotas precisa ter um projeto. Quantas você achar necessário, tá ok? Todas as dimensões das peças e espessuras de parede devem ser cotadas, certo? Paredes cortadas, janelas, enfim. As aberturas de vãos e esquadrias devem ser cotadas e amarradas aos elementos construtivos e todas as dimensões totais devem ser identificadas também, tá? Então você tem que cotar tanto no sentido horizontal, certo? Quanto no sentido vertical. Tem alguma continuação aqui também. As linhas mais subdivididas devem ser as mais próximas do desenho e as linhas de cota nunca devem se cruzar, certo? É evitar isso aí. Às vezes a gente não consegue, tá? Mas evite estar colocando informações sobrepostas. Então, na hora de você colocar um número e ficar lá, sei lá, um ambiente tem 2,5 por 3, aí ficou em cima os números. O que é que você faz? Você pode afastar um pouquinho para o lado, de forma que não fique tão embuluado ali o desenho, que você não consiga ter dificuldades de ler aquela informação que você mesmo está dando, certo? E identificar pelo menos 3 linhas de cota, subdivisões de paredes e esquadrias, cotas de peças e paredes e cotas totais externas, inclusive cotando o terreno, o lote, a construção de uma forma geral, certo? Então as cotas, quando vocês ouvirem falar na palavra cota, a gente está se referindo às medidas dos desenhos, tá? Então, se alguém chegar para você e dizer assim, faltou uma cota no seu desenho, faltou uma medida, que provavelmente é uma medida importante, porque aquela pessoa se deu conta, ela sentiu falta daquele tipo de informação, ok? O desenho da planta baixa só será completo, né? A gente já viu isso aqui. E a cotagem deve seguir as seguintes indicações. Aqui era o texto anterior. Pronto. Aqui eu tenho indicação de linhas de cota. Então, veja que ela pode ser posicionada externamente, a edificação, como vocês podem ver aqui, ou elas podem simplesmente cruzar. Essas linhas poderiam estar aqui, dentro dos ambientes, tá?
Por que que, quando possível, é interessante que vocês coloquem as cotas para fora? Porque aí o desenho não fica tão poluído, digamos assim, né? Não fica tanta informação dentro do desenho. Então veja aqui, ó, que eu tenho informações de medidas de parede, tá? Que é esses 15 centímetros, a medida para o começo da porta, a medida para a porta, a medida aqui do pedacinho, ó, da porta, desse elemento aqui que a gente chama de boneca, certo? A gente tem a medida da outra parede, então você sempre deve vir acompanhando o desenho, ó, e cotando sempre que vier uma nova informação, ó. Tá vendo aqui? Cotou a janela, depois cotou a parede, aí depois você dá a cota geral, ó. Então você pode ter várias linhas de cotas paralelas, certo? Então isso também é muito bem-vindo, tá ok? E aí você vai cotar tanto na horizontal quanto na vertical, aqui também, certo? Todos os elementos que você acha e você julga interessante, paredes cortadas, janelas, portas, certo? Então tudo isso aí deve ser cotado, ok? Outras informações complementares aí, pessoal. Então, além das informações anteriores, já discriminadas e ocorrentes em qualquer projeto, cabe ao projetista adicionar ainda todos e quaisquer outros elementos que julguem serem indispensáveis ao esclarecimento e que não congestionem demais a representação gráfica. Aquilo que eu disse a vocês, né? Que não fique tão carregado de informações ao ponto de a gente não conseguir ler o desenho. Tá? Então, tudo que você achar que é interessante, coloque na planta baixa, pois facilita o entendimento. Lembre-se que a planta baixa, por si só, ela não é autoexplicativa. Então, quanto mais informações você der, melhor vai ser o entendimento que você tem daquele assunto, certo? Entre essas informações complementares mais frequentes estão dimensões dos degraus, sentido de subida e descida de escadas, capacidade dos reservatórios inferior e superior em litros, indicação de projeções de coberturas, identificação de iluminação zenital, eventualmente discriminação dos tipos de piso. Então, tudo que você achar necessário, bem-vindo, você pode colocar de uma forma organizada no desenho da sua planta baixa, ok? E aí, pessoal, a gente entra no assunto das linhas no desenho arquitetônico. Então, pelas plantas baixas que eu vim mostrando aí para vocês, vocês já devem ter percebido que tem hora que a gente representa a linha um pouco mais grossa, tem horas que a gente representa a linha um pouco mais fina, tem hora que a gente representa a linha tracejada, contínua. Então, qual é a convenção? Quando é que a gente usa esses determinados tipos de linha no nosso desenho? É sobre isso que esse tópico ele vem tratar. Então, vamos lá dar uma olhada nele. Então, sobre as linhas. As linhas são os principais elementos do desenho arquitetônico. Além de definirem o formato, dimensão e posicionamento das paredes, portas, janelas, pilares, vigas, objetos, etc., determinam as dimensões e informam as características de cada elemento projetado. Sendo assim, estas deverão estar perfeitamente representadas dentro do desenho, tá? Lembra lá na aula passada que eu comentei com vocês que era interessante a gente ter lapiseiras de diferentes espessuras, né? Tem uma lapiseira 0,3, uma 0,5, uma 0,7, uma 0,9, exatamente para que a gente consiga representar espessuras diferentes de linhas, né? Então, se eu quero representar uma linha de parede cortada ou algum objeto que ele está muito próximo a mim, qual é a lapiseira que eu vou utilizar? A lapiseira de ponta 0,9, que é aquela um pouco mais grossa, né? Já se eu quero representar um layout, né, da minha edificação que tem uma linha um pouco mais delicada, um pouco mais fina, eu vou utilizar de repente uma lapiseira ou 0,3 ou 0,5, que me dá uma representação de um traço, de uma linha um pouco mais fina, tá? Então é nesse sentido que a gente deve atentar para as formas de representação em relação às nossas linhas, ok? As linhas em um desenho normatizado devem ser regulares, legíveis, ou seja, tem que ser visíveis e devem possuir contraste uma com as outras. Nas plantas, cortes e fachadas, para sugerir profundidade, as linhas sofrem uma gradação no traçado em função do plano onde se encontram. As linhas em primeiro plano, ou seja, mais próximos, serão sempre mais grossas e escuras, enquanto as do segundo e demais planos visualizados, mais afastados, serão menos intensas,
certo, gente? Então, daí a importância da gente ter as lapiseiras de diferentes espessuras, para que a gente consiga representar, para que a gente consiga passar essa impressão do que está mais perto, do que está cortado, né, do que está tomando uma importância um pouco maior ou não no desenho. Então isso aí a gente chama também de peso na representação gráfica, tá? Então quando a gente diz que a linha tem um peso maior, a gente está dizendo que essa linha tem que ser um pouco mais firme, mais grossa, né? Ou então quando a gente diz que a linha tem que ter um peso um pouco mais leve, é uma linha que geralmente a gente está se referindo a uma linha um pouco mais fina, tá joia? Então vamos ver algumas representações aí, tanto de espessura quanto de tipos de linha. Em relação às espessuras, a gente tem basicamente três classificações, pessoal, como vocês estão vendo nessa tabela aí, que é a linha de traço grosso, médio e fino, tá bom? Então estão os principais usos aí. Por exemplo, quando é que a gente usa uma linha de traço grosso? Linhas que estão sendo cortadas, paredes cortadas, né? Então, que estão muito próximos. Quando é que a gente usa uma linha de traço médio? Quando essas linhas estão em vista ou em elevação, tá bom? E uma linha de traço fino, quando é alguma linha auxiliar, alguma linha para cota, para achura, para piso ou até mesmo para layout, certo? Então, como vai citar a definição aqui, ó. Uma linha de traço forte ou linha de traço grosso. As linhas grossas e escuras são utilizadas para representar nas plantas baixas e cortes as paredes e os elementos estruturais, vigas, pilares, lajes, interceptados pelo plano de corte. Então, tudo que é cortado geralmente tem a linha grossa, certo? Já a linha média, o traço médio, as linhas de espessura médias representam elementos em vista, ou seja, tudo que esteja abaixo, planta abaixo ou além, os cortes esses que será um dos nossos próximos assuntos, não se preocupe com ele por enquanto, tá? Do plano de corte, como peitoris, soleiras, mobiliários, ressaltos no piso, vão de aberturas, paredes em vista, etc. Também são utilizadas para representar elementos seccionados de pequenas dimensões, tais como marcos e folhas de esquadrias, certo? Por exemplo, lá no começo da aula eu mostrei uma planta que ela tinha uma parede em vista. Viram lá? Lembram lá que era uma parede de altura de 1 metro, né? Então, de 1 metro para 1,5 metros, que é onde passa o plano de corte, não é uma distância tão grande, né? Mas eu tenho que dar hierarquia. Eu não posso fazer com que essa minha parede em vista ela esteja na mesma espessura que minha parede cortada. A minha parede de cortada tem que ter um traço um pouco mais grosso, né? Então, essa parede em vista eu poderia representá-la com um traço médio, já que ela não está tão distante assim da minha visualização, certo? E por fim aqui o traço fino. Então as linhas finas são utilizadas principalmente para representar achuras e texturas, tais como as que representam os elementos de concreto e madeiras e as que representam os pisos e as paredes revestidas. Por exemplo, com pedras e cerâmicas, e também são utilizadas para representar as linhas de cotas e de chamadas, tá? Então é uma linha um pouco mais delicada, ali do layout, das cotas, né, do tracejado das portas ou das janelas, certo? Então, geralmente representada e desenhada aí ou com a lapiseira de ponta 03 ou de ponta 05, ok? Ali a gente estava falando da espessura das linhas, pessoal. Em relação aos tipos de linha, onde é que a gente utiliza linhas contínuas, linhas tracejadas, enfim. Aqui estão alguns exemplos. Ó. O primeiro deles é a linha de contorno, ou contínuas, né? Então a espessura varia com a escala e a natureza do desenho. Por exemplo, uma linha de mais ou menos 5 milímetros, certo? Então pode ser representados aí para a linha de contorno, para linhas de vistas, né, que são um pouco mais de vistas próximas, que são vistas contínuas. Nas linhas internas também são linhas contínuas de menor valor que as de contorno, por exemplo. Tá? Então essas linhas internas aí podem ser representadas com mais ou menos 4 milímetros. As linhas de elemento em seção, ou seja, o que, é que seria um elemento em seção? Um elemento seccionado, um elemento cortado. Por exemplo, uma parede. Veja que a espessura dela é um pouco maior, é mais ou menos 6 milímetros aí, certo? O 4 aqui está dizendo linha de elementos não visíveis,
situadas além do plano de desenho. Então lembre-se que tudo que está além do plano seccionado, tanto acima quanto abaixo, a gente pode representar de uma forma de linha tracejada. E aí, pessoal, existe uma diferença, não é pontilhado, tá bom? É tracejado, tá certo? Então, existe essa diferença, tá? Como, por exemplo, as janelas altas, janela baixa, né? A linha auxiliar de giro da porta, tudo representado com linha tracejada. As linhas traço e dois pontos são indicadas para representar projeções de pavimentos superiores, marquises, balanços, beirais também, certo, pessoal? Então, eu comentei também lá no começo da aula que tinha uma planta baixa que estava representando a projeção do beiral como linha tracejado. E, na verdade, por norma, não é. A gente deve representar a projeção do beiral como traço dois pontos, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Linhas de eixos ou coordenadas, traço e ponto, com espessura inferior às linhas internas e com traços longos. Onde é que a gente usa esse determinado tipo de linha? Geralmente para a gente marcar os cortes nas plantas baixas, né? Então os cortes são representados por meio de traço ponto, como a gente está vendo aqui, ó, né? E com espessura até considerável aí por volta de 3 milímetros, certo? E as linhas de cota, indicações chamadas, também devem ser linhas contínuas, porém bem fininhas, com mais ou menos 0,1 milímetros, como vocês estão vendo aí, ó, que é aquela linha mais suave, geralmente desenhada com a lapiseira 03, certo? Essa parte aqui de representação de linhas, pessoal, a gente vai desenhar tanto que vocês até vão se acostumar com isso. No começo vai parecer um pouco de informação demais, de repente vocês vão até precisar reassistir essa aula, mas vocês vão perceber que com o decorrer das aulas, das orientações que a gente vai ter, vocês vão ficar no modo automático, né? Algumas coisas até são autoexplicativas, né? Já dá para você pegar, assim, né? O resto a gente vai aprendendo aí com o tempo. Não se preocupem, porque planta baixa, corte, fachada, é só o que vocês vão fazer durante o curso aí. E aí, gente, eu trago uma espécie de roteiro sequencial de desenho arquitetônico para planta baixa, certo? Então, se você fosse desenhar uma planta baixa, qual era a sequência que você iria tomar como base? Né? Você primeiro faria o quê? Desenharia as paredes, desenharia as esquadrias, desenharia as portas, desenharia o terreno. Por onde é que você começa a desenhar uma planta baixa? É isso aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. Prestem um pouco de atenção nisso aqui, porque no final da aula eu vou colocar um exercício que vocês vão tentar reproduzir uma planta baixa, tá? Então, logicamente que vai ser a primeira planta baixa que vocês vão desenhar, não vai ser a melhor do mundo, a melhor representação. Mas, como eu comentei no começo também, essa parte de desenho é prática, então a gente precisa exercitar. Então, quanto mais a gente desenha, mais craque a gente fica, digamos assim, mais qualidade do nosso desenho vai ter. Então, aqui eu vou dar uma espécie de passo a passo de como é que a gente começa, como é que a gente faz o desenho de uma nossa planta baixa, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, a sequência de etapas discriminada a seguir procura indicar o caminho mais lógico a ser seguido no desenho da planta baixa de um projeto de arquitetura. Na sequência apresentada, além de uma maximização da racionalização do uso do instrumental de desenho, procura-se um andamento lógico que, inclusive, viabilize uma conferência do desenho e sua elaboração e minimize ao máximo a probabilidade de erro, tá? Então, geralmente é uma sequência que é de fato utilizada. É assim que a gente desenha uma planta baixa, por esse passo a passo que eu vou passar para vocês agora, certo? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar com um traço bem fino o traço de construção das paredes, como vocês estão vendo aí, ó, certo? Então, marcar o contorno externo do projeto, desenhar a espessura das paredes externas e desenhar as principais divisões internas. Porém, pessoal, vejam que nesse momento aqui, a gente não precisa se preocupar tanto
com a perfeição do desenho, digamos assim, certo? Então veja que a gente tem umas sobrinhas de linhas aqui, ó. Então as paredes estão cruzadas. A gente ainda não tem delimitação de portas, de janelas. Isso aí a gente faz depois, certo? Então isso aqui é uma espécie de esboço de planta baixa. Lembre-se que cada parede dessa aqui a gente representa com uma espessura de 15 centímetros, certo? Então a primeira coisa aí é marcar as paredes, tá ok? Então quando a gente marca essas paredes aí, a gente já tem, veja que a gente já consegue delimitar os ambientes, ó. Então tem um ambiente aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? E aí é onde a conversa que eu tive com você semana passada em relação à borracha. A borracha, na minha opinião, ela desenha tanto quanto o lápis, né? Então veja, no momento de você posicionar uma porta, aqui o que é que você vai fazer? Você vai apagar somente o pedacinho da porta, né? Deixar os vãos livres, o posicionamento das esquadrias e assim sucessivamente, certo? Mas por enquanto, a primeira coisa que você tem que fazer é a marcação dessas paredes aqui, ok? Depois que você desenhou as paredes com os traços médios, o que é que você pode marcar? Primeiro, as aberturas, certo? Então posiciona lá as aberturas que estão sendo representadas no desenho, as portas, as janelas, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, ainda de uma forma bem esquemática, ó. Depois você dá a finalização do desenho. Isso aqui ainda está em formato meio que de esboço. Estão vendo aí, ó? Depois que você desenhar as portas e as janelas, você pode desenhar os equipamentos sanitários e equipamentos elétricos de porta, como a geladeira, o fogão, né? O micro-ondas não vê, né? Então não pega a representação, né? Mas você pode desenhar o chuveiro, né? Toda a representação de áreas molhadas ela é muito bem-vinda aí para o nosso desenho, certo? Depois que você tiver... E aí o gabarito vai ajudar demais, viu, pessoal? A desenhar esses desenhos aí na escala condizente com a que você está desenhando. E aí, ó... Desculpa. Você vem aqui a desenhar a projeção da cobertura em uma linha fina contínua. Então vamos supor que o seu telhado ele passe da sua edificação, ó, nessa linha aqui, ó. Você pode inicialmente fazer a marcação com linha fina. Desculpa de novo. E depois você vir aqui com traço 2 pontos, né, para representar o beiral. E por fim, apagar todos o excesso de traço do desenho. Tá ok, gente? Então depois que vocês vierem aqui desenhando com um pouco mais de calma, vocês vêm com a borracha e apagam todas as sobras. E aí vocês vão ter o desenho um pouco mais limpo, tá? Então tomem cuidado aí de sempre não estar manchando o papel, da borracha tá limpa. Se for utilizar esquadro, também o esquadro tá limpo, para que não esteja sujando a folha do desenho, tá ok? A terceira e última etapa aqui, ou uma das últimas etapas, é a gente dar a finalização. Então desenhar as linhas tracejadas, projeção da cobertura, reservatório ou outras com traço médio. Desculpa. Denominar os ambientes, certo? Então colocar aqui, ó, nome sala, dormitório, banho, serviço, cozinha e indicar também a área de cada ambiente. Desculpa, pessoal, a condicionado tá ligado aqui no quarto, tem uma hora que me dá uma alergia danada. Indicar a área de cada ambiente aqui, ó. Então veja que de embaixo aqui de cada ambiente tem a áreazinha com um texto um pouco menor. E aí você pode indicar também aqui, ó, as dimensões das esquadrias, das portas, tá? Os níveis, ó. Olha aqui a indicação de nível, ó, representada. Ou seja, basicamente aqui toda a minha casa, ó, ela é no nível de 40 centímetros em relação a esse nível aqui, ó, que foi adotado como nível 0. Então veja que esse ambiente aqui, a varanda, que está delimitado aqui, ó, é um ambiente que já é 20 centímetros elevado em relação a esse. Ou seja, tem um batente aqui, ó, certo? Desse nível 0 para cá tem um batente e da varanda para casa também tem um batente aqui, ó, representado por essa linha. Como é que eu sei que tem um batente? Porque aqui é 20, ó, e aqui é 40, ó, tá? Então tem um desnível daqui para cá de 20 centímetros, tá ok?
E a indicação do norte, pessoal. Então, é sempre interessante a gente indicar o norte nos nossos projetos. Vai ser muito importante para o conforto térmico, que a gente vai estudar lá no 5º período. Vocês vão ver aí, tá? O nome da representação, lembre-se que planta baixa. Então, nesse caso aqui, eu tenho a representação de um ambiente de apenas um único pavimento, certo? E a escala que vocês estão desenhando, tá? Nesse caso aqui, esse desenho foi desenhado na escala de 1 para 50, mas poderia ser desenhado em qualquer outra escala, ok? Além das cotas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, sempre com linhas finas. Estão vendo aqui, ó? Então, por exemplo, essa cota aqui de 15 está se referindo a essa parede. Esse 1,95 aqui se refere a esse ambiente aqui, ó, da largura da cozinha, ó, tá? E aí você vem, cota de novo a parede. Aqui a cota do serviço, parede de novo. E assim sucessivamente. Então, a quantidade máxima de cotas possível, certo? Nesse caso aqui, optou-se por a cota externa para tentar limpar um pouco mais o desenho, tá? E não poluir tanto, tá? Faça de tudo para que essas cotas fiquem o mais juntinho possível. Porque se ela ficar muito longe, a gente não consegue identificar o número para o que ela está se referindo, tá bom? E aí você deve cotar as aberturas, né? Dar os códigos e quadro de esquadrias, se for o caso. Nesse caso aqui a gente não tem quadro de esquadrias, mas poderia ter, tá? Então, em vez de eu colocar a representação aqui 80 por 210, eu poderia colocar um P1, por exemplo, aqui que é indicando porta 1, e eu tenho um quadro de esquadrias indicando o tipo da porta, se é de giro, se é de abrir, se é de pivotante, né? O material do que ela é feito, tá? Então acho muito válido isso. Colocação e indicação de níveis, já falei sobre isso aqui também, né? Veja que o serviço aqui, pessoal, é rebaixado em relação à cozinha. Como é que eu sei? A cozinha aqui, o nível é mais 40, ó, e o serviço é mais 20, ou seja, tem um batente aqui também, ó. Tem um degrau daqui para cá de 20 centímetros, ok? Cotar o projeto com linhas finas, já comentei também. Desenhar a achura dos pisos nas áreas molhadas. Veja que nesse projeto aqui, ó, a gente tem esse quadriculado aqui somente nas áreas molhadas. Estão vendo aqui, ó? Nas áreas secas não precisa, tá? Então você pode deixar em branco mesmo aqui, ó, tá? E eu sempre acho válido, pessoal, colocar uma achura nas paredes cortadas, certo? Então que você pode ou pintar de preto aqui ou pintar de um cinza um pouco mais escuro, né? O mais claro. Fica a seu critério. Eu acho que fica com a demarcação de ambiente muito melhor, fica bem mais visível, certo? Então, às vezes, quando ela tá assim, sem achura, às vezes até confunde um pouco com as linhas. Então, eu acho que eu sou muito a favor de ter achura as paredes aqui. Então, coloquem, tá bom? Vocês devem pintar aqui dentro dessas janelas, não, dessas paredes, ok? Quando a gente for ter essa aula de corte, a gente vai precisar indicar a posição dos cortes, né, onde é que eles estão passando, e a gente vai aprender também como é que faz um corte. Indicar a entrada principal, indicar o norte, né, por onde é que eu acesso, né, por aqui. Então depois a gente vai aprender também como é que faz esse tipo de representação. Acentuar a espessura dos traços da parede. Então lembre-se que essas paredes aqui, apesar de ser, mesmo que você tenha achura, essa linha aqui tem que ser uma linha um pouco mais grossa, porque ela está sendo cortada. E denominar o tipo de desenho, né? Se é planta baixa, planta de coberta, implantação, bem como colocar a sua escala, tá ok? Como está representado aqui nesse desenho, beleza? Então essas são as informações básicas. É um roteiro sequencial bem básico aí, bem simples, para que vocês consigam elaborar o projeto de vocês, né? Novamente, a primeira planta de vocês provavelmente não vai ser a melhor do mundo, tá? Eu tenho a intenção de eu mesmo fazer o desenho de uma planta baixa com vocês na próxima aula, para que vocês vejam como é que eu desenho essa planta aí, ou qualquer outra delas, né? Para que a gente tenha mais conhecimento, né? Para que vocês tenham um pouco mais de prática e vejam realmente como é que se faz isso aí, tá ok? E algumas informações gerais, pessoal, que a gente tem, né? Fora essas representações aí. Então, as plantas baixas, sempre que possível, devem ser representadas na escala 1 para 50. Em projetos de edificações de grande porte, por inconveniência ou impossibilidade de tamanho do papel,
é permissível tu desenhar na escala de 1 para 75 ou 1 para 100. Eu não concordo tanto com isso aqui. Devem ser representados na escala. Então, não existe uma escala adequada de desenho, tá? A primeira coisa que você deve levar em consideração é desenhar na escala do papel da folha que você tem em mãos, né? Então, se você só tem uma folha de tamanho A4, você tem que fazer com que aquele seu desenho ele caiba naquele tamanho A4. Se você já tem uma folha de tamanho A3, de repente aí você já pode fazer um desenho um pouco maior, né? Aí sim, numa escala um pouco de 1 para 50. Se você tem numa folha A1, que é uma folha um pouco maior, sucessivamente, né? Então, não existe uma escala adequada, certo? Como é que eu sei que uma escala ela está incorreta para o desenho? Como é que eu sei isso? Então, veja que numa planta baixa a gente tem que dar várias informações. É cota, é indicação de esquadria, é indicação de asseto, é projeção de coberta, é indicação de giro de porta, né? Representação de layout. Então é muita coisa numa planta baixa. Então, se você desenhar ela muito pequenininha, provavelmente não vai caber todas essas informações, que são informações básicas, certo? E aí é onde eu estou querendo chegar. Então, você sabe com a escala ela está incondizente, quando ela está errada, quando as informações básicas não cabem no desenho. Ou seja, fica muito imprensadinho, fica impossível, fica difícil de ser lida, né? Então, você precisa aumentar o seu desenho, você precisa desenhar outro em uma outra escala, certo? Fazer com que o desenho seja um pouco maior. Então, é assim que a gente sabe quando uma escala ela é ideal ou não. Quando a gente precisa colocar as informações e elas cabem, tá? Que não fique muito embuloado, que não fique tão confuso, tá bom? Outras observações. Dedicar especial atenção às espessuras dos traços em uma representação definitiva de planta baixa. Os elementos mais próximos do plano de secção são representados em espessura grossa, paredes e elementos estruturais cortados. Os elementos à distância média até o nível do piso ou menos importância em espessura média, como as portas, janelas, equipamentos de construção, aparelhos elétricos, escada e etc. E os elementos ao nível do piso ou de menor importância em espessura fina, pisos, degraus, achuras, linha de cotas e auxiliares, tracejado de elementos não visíveis, né? Layouts, enfim, tá? Então, no momento que você estiver passando o seu desenho para o definitivo, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Qual é a hierarquia das linhas, né? O que é mais grosso, o que é mais fino, o que é que está mais próximo, o que é que está mais distante, tá? Então, sempre comecem fazendo o desenho em grafite, depois vocês vão apagando, até chegar no resultado final, certo, pessoal? Tentem seguir aquele roteiro que eu dei para vocês nos slides passados ali, certo? É uma prática, desenho é uma prática. Então, quando você fizer 2, 3, você vai ver que seus desenhos eles vão ficar cada vez melhores. Isso aí é normal, certo? Ainda de acordo com as observações, os títulos da planta baixa, conjuntamente com as respectivas escalas, devem ser posicionados com caracteres em destaque, abaixo e preferencialmente à esquerda dos respectivos desenhos, né? Então, se eu tenho uma planta baixa aqui nessa área cinza, geralmente o nome planta baixa está aqui, ó, abaixo no cantinho esquerdo do desenho, certo? É uma convenção, tem que ser sempre assim? Não, às vezes não cabe, né? Então, às vezes você tem que colocar ela em outro local, mas nunca em cima do desenho, tá, gente? Então, nunca dentro da planta baixa. Então, esse é o nome planta baixa, ele tem sempre que ser fora do desenho. As áreas construídas devem constar em legenda ou em quadro em destaque próximo ao selo ou carimbo. Tá? Então, quando a gente estiver falando do selo e o carimbo, eu também vou destacar isso aí. Algumas áreas, como o quadro de áreas, geral, quadro de ambientes, né? Que a gente vai ver também ao decorrer da disciplina, ok? E aí, pessoal, eu queria deixar um exercício para vocês irem treinando, tá bom? Então, que exercício seria isso? Seria a elaboração, na verdade, a reprodução da primeira planta baixa de vocês. Eu sei que tem alguns técnicos de edificação na turma, né? Como eu perguntei
na aula passada, provavelmente não vai ser a primeira planta, mas eu queria que vocês desenhassem a planta que eu vou passar no slide seguinte. Então, o exercício que será feito será da seguinte forma: desenhar a planta baixa a seguir, que eu daqui a pouco mostro no slide seguinte, tá? Pode ser desenhado em folha A4, né? Se você tiver uma folha maior, uma folha A3, melhor ainda, certo? Mas essa folha A3 geralmente é um pouco mais cara, é difícil de achar às vezes, né? Ou se você tiver aí de desenho técnico, ótimo, certo? Então, mas se não, você pode desenhar numa folha A4. Você deve desenhar com instrumentos, ou seja, com as suas lapiseiras, com o seu esquadro, com o seu compasso, com as suas nanquins, se você tiver aí, tá? Então é um desenho à mão com instrumentos, certo? Em escala condizente. E essa escala, pessoal, como eu comentei com vocês anteriormente, não tem uma escala correta. Se você só tem folha A4 em casa, provavelmente você vai precisar fazer um desenho um pouquinho menor, né? Sei lá, na escala de 1 para 100. Já se você tem uma folha um pouco maior em casa, tipo uma folha A3, você pode fazer o desenho um pouco maior, na escala de 1 para 75 ou até mesmo de 1 para 50. Então tudo vai depender do tamanho da folha que você tem aí. E lembre-se, como é que eu sei que uma escala é condizente ou não? Quando o desenho ele pede informações e você não consegue inserir porque não tem espaço, né? Então essa escala está incondizente. Você então precisa fazer com que o desenho seja um pouquinho maior, ok? E aí, pessoal, eu preciso que ao final dessa atividade, desse exercício, vocês escaneiem, tá, esse desenho que vocês fizerem da planta baixa e passem para o computador. Por quê? Porque na próxima aula que nós vamos nos encontrar, eu vou pedir de alguns alunos aleatoriamente aí, tá? E vou fazer algumas análises com vocês, né? Então eu vou chegar lá na aula e vou pedir: "Ah, eu queria que fosse a planta de fulano", né? Então vocês vão lá e compartilham a tela comigo e me mostram a planta baixa. E a gente vai discutir, ó, isso aqui ficou legal, isso aqui não é assim, isso aqui ficou interessante, né? Então o desenho ficou pequeno, o desenho ficou muito grande, certo? E aí eu vou pegar alguns alunos. Então, quando vocês terminarem de fazer o desenho em si, escaneie aí. Não precisa ter um scanner em casa, vocês podem baixar algum aplicativo que escaneia aí. Evite tirar fotos, tá? Que foto geralmente não fica legal, tá? Para que a gente consiga corrigir e debater na próxima aula, tá bom? Então capriche nesse desenho. É importante vocês tentarem fazer só, certo, gente? Então tentem caprichar, mas saibam que essa é a primeira, muito provavelmente é a primeira planta que vocês vão desenvolver, tá? Então caprichem, mas não fiquem muito presos a eu não sei fazer, eu não consigo fazer, porque tudo é uma prática, certo? Então, quando finalizado, os procedimentos estarão no fim desta aula, tá? Então, eu vou disponibilizar a planta aqui para vocês no próximo slide. E aí, o que é que eu queria que vocês fizessem? Que vocês pausassem o vídeo, certo? Olhando para essa planta e tentassem reproduzir ela em uma folha A4 ou numa folha que você tiver em casa, certo? Quando você terminar de desenhar, aí sim você pode olhar nos slides seguintes as respostas, digamos assim, né? O procedimento que você vai usar para elaborar essa planta, certo? Então eu vou mostrar agora que planta é essa. É essa planta aqui, pessoal. Tá? Então veja que é uma planta bem simples, não é pequena, não é tão grande, na verdade, é uma plantazinha de um escritório, certo? Já tem as medidas dela aí para vocês representarem. Veja que algumas não tem, ó, não tem medida de janela aqui, né? Veja que eu não tenho essa cota aqui. No de vocês podem até acrescentar. Então, nesse caso aqui, como é que vocês fazem? Posicionem a janela mais ou menos no centro, ó, tá? Vão no olhômetro mesmo, né? A gente diz que tem que ter olho de arquiteto. Olho de arquiteto a gente sabe quando as coisas estão centralizadas, quando está um pouquinho para a esquerda, para a direita, tá? Então se vocês sentirem falta de alguma cota, vão no olhômetro aí mesmo, certo? Então eu quero que vocês tentem reproduzir essa planta, ok? E façam ela da melhor forma possível, da forma que vocês conseguirem, tá? Nos slides seguintes, vai ter o procedimento de como elaborar ela, certo? Então pausem o vídeo agora
e tentem reproduzir. E aí depois, no final, vocês olham a resposta, certo? E aí se você vê que ficou muito ruim e quiser fazer de novo, você pode tentar quantas vezes você quiser. Então na aula seguinte eu vou conferir, vou pedir algumas plantas de alguns alunos para a gente estar comentando. Tá ok, pessoal? Então pausem o vídeo e vejam as respostas logo em seguida, ok? Esse aqui é o roteiro, tá? Então deixem para dar uma olhada nele depois que vocês finalizarem, tá? Então aqui está o passo a passo da elaboração dessa planta baixa. Eu posso passar um pouco mais rápido aqui, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pausar o vídeo e ler aqui algumas recomendações, certo? Aqui no 5 também, representação das esquadrias, né? Dos elementos fixos dos banheiros. Representação dos principais textos. Representação do piso, das áreas molhadas. Representação das cotas e dos níveis dos pisos. E representação das indicações de cortes, que não precisa se deter a isso, porque não tem corte marcado ainda. E dos textos complementares, projeção de cobertura, né? Que vocês acharem necessários aí, ok? Então, pessoal, essa aula era isso que eu tinha para passar para vocês. Veja aí que já está quase 2 horas de aula. Geralmente é um pouco mais curta porque a gente não tem interação, né? Então, geralmente essa hora é o tempo que eu espero vocês entrarem na aula, dúvidas, perguntas, né? Então, para que o vídeo não fique tão extenso também, tá aí a aula para vocês. Então, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E aí na próxima aula a gente volta a tirar as nossas dúvidas, né? Então lembrem de escanear o desenho que próxima aula eu irei pedir a vocês, tá ok? Então, um forte abraço em todos, um beijo e até a gente se encontrar novamente. Aqui está novamente meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, é só me contactar. Valeu, pessoal. Tchau.